Pode começar, Ronaldo. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade às atividades do nosso evento. Teremos agora a apresentação do nosso amigo Paulo de Tarso Müller. Paulo é médico, é um dos colaboradores aqui na área de saúde do Núcleo Assistencial Ramatiz. Ele é professor de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É ator também, nos blindou com uma obra, Reforma Poética do Ser. Ciência pela paz em tempos de regeneração. Então, bom proveito a todos. Muito obrigado, Ronaldo. Boa tarde, meus amigos. Eu quero agradecer primeiro o convite da casa, que a gente tem tanto prazer de participar no Assistencial, a figura do nosso presidente Adão, do Ronaldo, da Eliane, que tão gentilmente me convidou. É um grande prazer participar desse evento de paz. É muito difícil falar de ciência depois de um filme tão tocante, né, como o Victor nos apresentou. Ciência sempre é um tema espinhoso, um tema assim que traz reflexões profundas, e nós vamos tentar transmitir alguma coisa do que nós chamamos de uma transformação da ciência. Pelo menos nós temos esperança e sonhamos que haja essa transformação de uma ciência utilitarista que serviu ao bem-estar, ao consumo. No passado mais remoto servia muito à guerra também, mas também nos trouxe grandes alegrias, grandes conhecimentos, para uma ciência para a espiritualidade, que vem, no nosso modesto entender, vem crescendo muito nos últimos anos. Nós achamos também que essa ligação que Kardec fez com a ciência foi muito importante. Eu vou explicar por quê. Kardec falava coisas assim que nós podemos, assim, a primeiro momento, nos chocar, mas ele falava que o espiritismo sem a ciência não sobreviveria. Falou também que se o espiritismo mudasse, se a ciência mudasse algum ponto da doutrina espírita, que nós ficássemos com a ciência. Mas isso aí dependeu muito da época que Kardec viveu. O século XIX, a ciência estava florescendo um grande estilo. Nós tínhamos grandes missionários da ciência que estavam confluindo nesse período. Então, nós tínhamos Darwin, nós tínhamos Georges Cuvier, na França, que fundou a paleontologia, estava explorando o terreno das formações geológicas. Nós tínhamos muitos desses cientistas, inclusive, migraram para o espiritismo, tentaram entender a sobrevivência do ser, as materializações e tudo mais. Então, foi necessário ele fazer esse elo com a ciência. Mesmo porque os fenômenos mediúnicos estavam alastrados na Europa, no mundo inteiro. Né? Parece que Jesus falou assim, derrubem as cadeiras, derrubem as mesas, vamos acordar os homens. E isso foi muito importante mesmo, derrubem, é para derrubar a cadeira, para levantar a vela, para girar mesas. Precisamos acordar os homens. E isso despertou muita curiosidade, muita coisa, e daí surgiu todo esse movimento espírita. Então, houve uma necessidade. E eu acho até que Kardec estava falando isso, já prevendo uma ciência espiritual no futuro. Não é a nossa ciência utilitária, a ciência materialista da época. Com certeza não. Não acredito que ele estava se referindo a isso. Porém, anos depois, muitos anos depois, mais de 100 anos depois, Emmanuel vem corrigir um pouquinho, melhorar um pouquinho essa situação, nos explicar, então, um pouquinho o que o Kardec quis dizer no livro Consolador. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Emmanuel responde, essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. Mas a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do espiritismo. Isso que é muito interessante. Então, a pergunta é, a ciência é comparsa da tirania? Sim e não. A ciência nos deu grandes passos, grandes
momentos. E a ciência, ela é uma parte vital da existência nossa, da vida, da criação divina, né? Camille Flammarion, Chico Xavier, a mãe dele escreveu na Carta de uma Morta, e vários outros livros, falam dos mundos maravilhosos, mundos felizes que se dedicam a estudar a glória de Deus, da criação, né? A natureza. Então, vai fazer parte da nossa vida, da nossa existência humana por muitos anos, por muitos séculos, muitas existências. Ela fará parte. As duas asas da nossa sobrevivência, do nosso crescimento, né? A asa do amor e da ciência. Então, nós vamos falar aqui da evolução da ciência utilitarista, que construiu o bem-estar humano, que foi importante, nós não vamos negar isso. Hoje nós temos os grandes benefícios para uma ciência espiritual. E nós temos muita esperança que essa ciência espiritual ela surja e se desenvolva no futuro. Porém, antes de falar disso, vamos lembrar Jesus. Né? Jesus já nos alertava das dificuldades, dos tormentos que nós teríamos no futuro em relação às guerras, aos sofrimentos que nós teríamos. Antes de falar disso, eu queria lembrar que eu vou desenvolver aqui uma metodologia baseada no seguinte. Eu vou falar em 3 momentos da ciência pela paz. Vou falar da ciência pela paz sem conflitos armados. Vou falar da ciência pela paz social e desenvolvimento humano. E vou falar um pouco da ciência pela paz espiritual da humanidade. Então, vocês vejam que aí tem uma evolução das coisas, né? Paz sem conflitos armados não significa que exista paz realmente. Porque isso aqui é uma teoria chamada paz pela força. É o que nós vemos hoje. Então, nós temos potências nucleares que se armaram muito, nós temos uma paz, mas paz pela força. Nos antigos textos hindus, indianos, já tinha um militar que falava o seguinte, que se as orações não conseguissem trazer a paz, que nós instituíssemos o medo. Então, vocês vejam que primeiro, é muito interessante que ele falava assim, que primeiro as orações, né? Então, essa paz sem conflitos armados é uma coisa que nós estamos evoluindo. Hoje, 25% da população da Terra, 25%, 1/4, está direta ou indiretamente associada com conflitos armados. 1/4. Hoje, a nossa colega da manhã nos mostrou até um mapa desses conflitos, muito interessante. Infelizmente, nós temos essa grande quantidade de conflitos armados ainda. E o PIB, gasto com armas, o ano passado, foi 1000 vezes o PIB do Brasil. A quantidade de recursos investidos em armamento foi 1000 vezes o PIB do Brasil. Daria para eliminar a fome e a miséria no mundo inteiro. Então, a paz sem conflitos armados é um conceito que nós vamos desenvolver aqui e mostrar para vocês que tem que evoluir. A ausência de conflitos armados não é paz. A ciência pela paz social e desenvolvimento humano também merece alguma reflexão profunda. Esse desenvolvimento humano é muito voltado para o desenvolvimento utilitarista, como eu estou usando essa palavra, para o bem-estar. Mas nós precisamos de um desenvolvimento humano espiritual. Nós precisamos medir no mundo, já se faz isso hoje, medir felicidade. Já existe um índice que mede felicidade, por exemplo. Inclusive, uns anos atrás, a gente ficou surpreso de saber que o país mais feliz do mundo era o Butão. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam, mas eu acho que é na Ásia, Butão. Eles eram o país mais feliz do mundo. Então, o desenvolvimento humano e a paz social, muito voltado para o utilitarismo, para o bem-estar, para o consumo. Isso é chamado. Tanto é que existem países com alto índice de desenvolvimento humano e social que não são felizes. Ou não têm, assim, um índice de felicidade, estão lá embaixo. São os últimos em felicidade. E a ciência pela paz espiritual da humanidade, a ciência trabalhando pela paz espiritual da humanidade. Esse é o nosso futuro. Por isso nós vamos defender e vamos lutar. Porém, Jesus já sabia, né? Falamos muito em profetas. Jesus foi profético em muitos momentos. Ele foi um profeta também. E ele nos alertava.
ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. É necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Apesar dessa frase de Jesus, o que nós sabemos é que, e ele estava se referindo aos expurgos kármicos coletivos, através das guerras, etc, etc. Mas também sempre há a possibilidade do perdão. Por isso ele falava que ai do homem por quem o escândalo vem, porque sempre há a possibilidade do perdão. E o que ele esperaria de nós era o perdão e a superação dessas dores coletivas. Então, eu acho que ele já nos alertava sobre isso. Ainda ele fala depois, também ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem. A mesma coisa, no mesmo sentido. Rumores de guerra, tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem. Na grande síntese também do Pietro Baldi, a guerra, portanto, é um estado de equilíbrio atual, mas não do futuro. É um mal hoje necessário, em vista do vosso grau de evolução, mas dele vos libertareis. Então, hoje, meus irmãos, meus amigos, nós vemos muitas notícias de guerra, e aí vem a importância de nos prepararmos de forma espiritual, nos mantermos atentos a esses alertas que são tão importantes na nossa vida, sabendo que esses males, eles são de alguma forma, ocorrem de alguma forma por expurgos kármicos, mas que nós estaremos livres deles no futuro. Allan Kardec também nos alerta o seguinte, que nós podemos, os espíritos podem saber e prever o momento dessas guerras aproximadamente. Eles percebem vamos dizer assim, pelos eflúvios, pelas emanações de vibração do planeta Terra, pelo estado de vibração e de acúmulo de vibrações mentais, eles conseguem saber o momento que as condições mesquinhas dos homens, de orgulho e de egoísmo, estão confluindo a ponto de levar-nos a conflitos armados e tudo mais. Então, Kardec fala o seguinte, por exemplo, que pelo conjunto de circunstâncias, podem os espíritos prever que uma guerra se acha mais ou menos próximo, que é inevitável, sem, contudo, poderem predizer o dia e o momento, etc. Então, isso está bem visível aqui. Essa semana passada, estávamos estudando um capítulo do Nosso Lar, e eu me lembrei disso e eu acrescentei aqui. No Nosso Lar, no capítulo 24, o impressionante apelo, uma comunidade de moradia, uma colônia em Portugal, fazia esse apelo pela paz, porque estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Eles falavam em nevoeiros pesados amontoavam-se ao longo dos céus da Europa. Possivelmente, aquelas pensamentos coletivas, maciças, que eram gerados pelas condições de orgulho e de egoísmo da humanidade. O simples fato de nós falarmos em guerra, de discutirmos no dia a dia, no cotidiano, isso tudo gera essas formas de pensamentos coletivas que afetam a nós mesmos e a coletividade como um todo. Daí a importância daqueles movimentos, nossos e do mundo todo, de se fazer meditação, de fazer orações pela paz coletivas e eventos como esse maravilhoso que nós fazemos pela paz. Agora eu vou falar um pouquinho do começo, como que nós, no passado, estivemos, especialmente a ciência, no caso, esteve envolvido com finos e intrincados liames com a guerra, de alguma forma. Espíritos missionários, como Newton, como o próprio Galileu, como Arquimedes, o grande matemático Arquimedes lá no passado, que criou vários mecanismos. Ele era um espírito missionário, mas ele estava, de alguma forma, envolvido sempre com guerra. Ele criou vários artefatos da guerra. Então, vocês vejam, espíritos missionários que vieram para nos ajudar a progredir na ciência, nos ensinar, também estiveram envolvidos com a guerra de alguma forma. Porque era um momento, existem momentos indefiníveis, que não se pode fugir de alguma forma. Então, Arquimedes se envolveu com vários instrumentos de guerra. O próprio Galileu, que vem escrever, foi um dos escolhidos
para escrever sobre a obra espírita, ele escreve a uranografia na Gênese, também, de alguma forma, esteve envolvido, porque, aos 28 anos, ele foi nomeado professor da arte da guerra e construiu também vários instrumentos que não eram direcionados para a guerra, vamos ser justos, não eram. Mas os homens, nós, na época, utilizamos esses aparelhos, esses instrumentos, para nos envolvermos em conflitos. Então, a guerra estava na entranha dos seres humanos. Nós éramos de um tempo primitivo, já em expiação, provas e expiações, mas tínhamos esse envolvimento sutil, esses liames. Mesmo os espíritos missionários, como o próprio Newton. Newton também teve envolvimento. No seu livro Princípio de Matemática, ele tinha vários cálculos balísticos de canhões, etc., etc., que foram utilizados depois. Então, vocês vejam como esses liames finos, assim, entre a ciência e a guerra, elas sempre existiram. Por isso que nós almejamos e lutamos e falamos tanto numa medicina espiritual do futuro, numa ciência espiritual do futuro, me desculpem. Mas também houve muita renúncia maravilhosa na ciência, pela paz, muita renúncia. Muita, de pessoas anônimas que se renunciaram e que salvaram milhares de vidas. Não teria como citar aqui, são muitas renúncias, vocês devem conhecer. Então, eu escolhi duas, assim, que são muito interessantes para a gente conversar aqui. Primeiro foi o Albert Einstein. Albert Einstein, ele já vivia em Berna, na Suíça, e Max Planck, que foi um criador, um dos iniciadores da mecânica quântica, inspirado lá pelo seu Kaiser Wilhelm, da Alemanha, foi buscar Einstein lá em Berna. Ele queria que Einstein, em 1913, 13, fosse uma pessoa que fosse diretor da Academia Kaiser Wilhelm, na Alemanha, que era o centro dos grandes pensadores da época. Existiam grandes cientistas que movimentavam todos os conhecimentos do mundo naquela época. Não foi um grande centro gerador de conhecimento. Einstein falou para o Planck, assim, lá em Berna, falou assim, olha, vou pensar se vamos nos encontrar na estação aqui de Berna, se eu chegar com flores vermelhas, é porque eu aceito, se eu chegar com flores brancas, é porque eu não vou voltar àquele país. Depois, muitos anos depois, ele se arrependeu, deveria ter voltado com flores brancas, mas ele aceitou as flores, trouxe flores vermelhas e foi para a Alemanha. Em 1914, quando deflagra a guerra, 94 cientistas desse Instituto Kaiser Wilhelm, eles se fazem uma carta, um manifesto pela guerra. Uma grande tragédia para nós, para a humanidade. Ali existiam grandes químicos, grandes químicos que se conheciam, que poderiam utilizar para o bem, para os fertilizantes, para o progresso da humanidade, para excluir a fome da humanidade, resolveram produzir armas químicas. E a Primeira Guerra foi uma guerra da química, assim como a Segunda Guerra foi a guerra dos físicos. Então, Einstein foi o único que se recusou a assinar essa carta. Ele mais uns 2 ou 3. Interessante que nesses 93 grandes cientistas tinham mais de 15 teólogos que assinaram pela guerra. Dizem, conforme eu li, que depois da guerra, dos 70 que sobreviveram desses cientistas, 60 se retrataram, falaram que eles erraram profundamente. Então, nesse manifesto que o Einstein assina sozinho, ele mais uma outra pessoa, que não foi nem publicado esse manifesto, foi alguma coisa que impactou muito a vida dele. Outro sacrifício foi, nessa mesma época, só que agora na Segunda Guerra Mundial, foi do nosso Joseph Kleber, que escreve Espírito, na última encarnação alemão, médico, que se manifesta e que escreve, que realiza cirurgias aqui no Brasil e no mundo todo. Joseph Kleber, ele foi um médico, mas também foi físico. E ele estava extremamente envolvido com a construção da bomba atômica, a tal ponto que ele era tão importante que ele foi proibido de deixar a Alemanha. E ele resolveu se recusar e foi para as câmaras de gases com a família, junto com a família, e faleceu.
Então, vocês vejam que também existem grandes renúncias pela paz, evitando, assim, que nós evoluíssemos para tragédias maiores. Rapidamente sobre a era dos conflitos nucleares. Voltamos a Einstein em 1939, quando ele descobre que os alemães estavam tentando construir uma bomba. Aí ele escreve para o Delano Roosevelt, nos Estados Unidos, construam uma bomba porque os alemães vão construir. E, segundo alguns historiadores, isso foi um grande erro. Porém, ele e um outro cientista se manifestaram dessa forma. De qualquer maneira, ele teve um grande papel junto com o Linus Pauling em construir um manifesto pela paz, um manifesto que tem repercussões até hoje. Eu acho que nós não tivemos muitas intervenções, vários acordos mundiais de paz decorreram desse manifesto, com exceção de 96, quando se tentou fazer uma exclusão total das armas nucleares e não se conseguiu. Então, esse manifesto foi muito importante, assinado por vários professores, quase todos os prêmios Nobel, e eles falavam muito chamado Manifesto Russell-Einstein, falavam muito da bomba de hidrogênio, que poderia exterminar a humanidade desta vez. Mas a ciência... Desculpe. Aqui tinha uma foto do livro, não sei por que desapareceu, tinha uma foto do livro do Divaldo, esse último no mundo da regeneração. Aí nós vemos por que nós passamos por tudo isso, né? A pandemia e tudo mais. Tem um trechinho que eu separei lá, que é o seguinte: estavam previstos horrores para nós antes da pandemia, e alucinações devastadoras, em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países, olha só, que seriam aniquilados. Era a guerra nuclear, com certeza, ninguém tem dúvida disso. Quando tudo mudou, então veio a pandemia. E assim, nós não encerramos esse ciclo ainda, infelizmente. Passou a pandemia, eu estava conversando agora com o Ronaldo, passou a pandemia e nós não aprendemos a lição. Alguns falam um plano B, é isso mesmo, um plano B da espiritualidade para nós, nossa segunda chance. Mas vamos falar um pouco da ciência pela paz social e desenvolvimento humano. Paz social e desenvolvimento humano, como eu falei no começo aqui, muito ligado à ciência utilitarista. Essa paz social e desenvolvimento humano voltada para a paz, mas uma paz ainda muito voltada para uma ciência ainda muito aplicada às coisas do bem-estar, do consumo. Então, eu retirei esse trecho do capítulo Livro dos Espíritos, pergunta 780, que faz a seguinte pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E aqui os Espíritos respondem: decorre deste. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, essas fases, né, do progresso intelectual, da ciência que vem se desenvolvendo, ela segue passo a passo com uma ciência ainda utilitarista, do bem-estar, etc., que não é o futuro, com certeza. Ainda eu trouxe um trecho da grande síntese para a gente refletir. Eis o que vos aguarda no futuro, diz a sua voz, através de Pietro Baldi. Isso aqui é uma grande esperança para todos nós, né? O progresso científico e mecânico iniciou um novo ciclo na civilização. As forças naturais serão dominadas e submetidas. A ciência se espiritualizará e, após ter exaurido sua função utilitária, ultrapassará este seu caráter, adquirindo valor moral e metas espirituais. Esse é o nosso grande sonho. A sutilização dos meios de pesquisa. Eu vou falar um pouquinho que nós já temos esses métodos mais sutis para detectar a espiritualidade. Nós já temos isso hoje. É necessário apenas que nós tenhamos aquela massa crítica, né? Kardec, na nova geração, lá na Gênese, acho que é a Gênese, bem no final, no último capítulo, na nova geração ele fala o seguinte, ele faz uma comparação. Nós precisamos, quando no passado nós tínhamos assim, ele faz comparação com um exército.
quando nós temos uma massa crítica de soldados assim muito indisciplinados, voltados para agressão, para violência, quando eles predominam, a força que predomina ali é dos indisciplinados. Agora, quando a maioria dos soldados, no caso, soldados seríamos nós, a civilização, a maioria se volta para o bem, para a disciplina, para a colaboração de um com o outro, nós temos aí vai predomina a força do bem. Aqui é a mesma coisa. Quando a ciência espiritual predominar, a ciência materialista sucumbirá, possivelmente, desaparecerá. E essa utilização dos meios de pesquisa vos levará, inevitavelmente, ao contato com essa mais profunda realidade do imponderável. Mas nós temos já, nos últimos 10, 15 anos, temos movimentos pela paz dentro da ciência muito importante. Nós temos a ciência aberta, por exemplo. A ciência aberta é um movimento que propõe mudanças estruturais na forma como o conhecimento científico é produzido. Então já há movimentos, né? A ciência já está pedindo coisas diferentes, já está pedindo estrutura mais social, mais ampla, acesso maior das pessoas. E tem que ter acesso maior, porque, meus amigos, muitos dos que reencarnam hoje, no futuro, como eu vou mostrar depois, eles vêm com bagagem moral, mas vêm com muito conhecimento também, para impulsionarmos para essa ciência espiritual, para nos impulsionar. Se eles não tiverem acesso à ciência, como é que nós teremos uma ciência espiritual? Então é necessário, sim, que a ciência, esse movimento, vai ser uma porta para esse movimento da ciência espiritual. Assim nós acreditamos. É um bom modo de fazer ciência, mais colaborativo, transparente e sustentável. Nós precisamos de uma ciência aberta hoje. Então, nesse texto aqui, que eu reli recentemente, coloca 3 pontos críticos assim, né? A ciência moderna, aberta e ampla para todos, ela vai nos ajudar a combater os desafios globais. Nós não podemos ficarmos inativos, como Einstein falava, por exemplo, que ele era pacifista, mas ele falava assim: sou pacifista ativista. Então, Gandhi também era pacifista, ativista. E Gandhi falava, né, que não há um caminho para a paz. A paz é o caminho. Então, esses desafios aqui que a ciência vai ter que enfrentar são muito importantes. Por exemplo, desafios como a pobreza, os conflitos armados, a degradação ambiental, problema sério. Nós assistimos todos os dias programas aí mostrando no mundo inteiro, nos rios. Esses dias eu assisti um documentário, vários lagos na Europa desapareceram. Então, esses são desafios que a ciência, no futuro, vai ter que enfrentar. E a ciência, melhor que seja uma ciência aberta e não uma ciência dos laboratórios. Porque até hoje a ciência foi fechada nos laboratórios, escondida. Houve um momento no passado que isso era importante, sim. Eu vou mostrar depois aqui. Houve um momento que foi importante. Crises sanitárias, humanitárias. A ciência aberta tem o potencial de acelerar a conquista dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Práticas de pesquisa mais transparentes, colaborativas e indutivas. Vamos analisar um por um desses daqui. Então, assim, como que o Espiritismo, no passado, os Espíritos mostraram para a gente já esse corpo de evidências, já nos traziam essas evidências e nós não enxergamos isso. Então, o primeiro capítulo dessa nova diretriz da ciência diz o seguinte: que a ciência, tecnologia e inovação podem responder melhor a eles, se coletarem e aplicarem ideias de diversos colaboradores e sistemas de conhecimento. Ciência Aberta 2023. Na Gênese, já está a ciência, a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada qual seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. Mas, mais importante ainda, cabendo-lhes, isso aqui está naquele capítulo A Nova Era, na Gênese, cabendo-lhes fundar a era do progresso moral, a nova geração será caracterizada por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas com sentimento unido de bem, de crenças espiritualistas, e se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O segundo, a ciência aberta tem o potencial de acelerar a conquista dos objetivos de desenvolvimento sustentável.
inovação, tecnologia, etc. No Livro dos Espíritos. Então aqui é a ciência aberta, né? E dando acesso e acabando com as desigualdades de acesso à ciência. Como eu falei, como que nós temos que dar acesso a essas novas mentes que vão reencarnar. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Muito bonita essa passagem. Então, hoje não é a desigualdade do merecimento, hoje é a desigualdade da educação, a desigualdade de vários fatores que excluem muitos irmãos nossos. Práticas de pesquisa mais transparentes, colaborativas e inclusivas, está lá na Ciência Aberta. Na grande síntese, ele fala o seguinte: uma ciência que, de modo diferente da atual, tenha consciência da lei, em vez de apenas suportá-la, deve se erguer sobre bases colaboracionistas e não hedonistas dos laboratórios fechados a todos. Numa sociedade mais adiantada, a fase ética e utilitária é dada pela cooperação. Então a pergunta é a seguinte: essa ciência aberta, essa proposta, é uma resposta para a paz e o progresso da ciência? Não, não é. Porque todo esse acesso à ciência, toda essa proposta que é muito bem inspirada, ela não vingará se não houver progresso moral junto. E por isso que essas almas que reencarnam hoje, elas têm sentimentos elevados, inteligência e sentimentos elevados. E não é o intelectualismo, nós temos que fugir do intelectualismo, mas a sabedoria inspirada pelas leis divinas. Esse é o caminho. Um outro movimento interessante é da Unesco, que é a ciência pela paz e desenvolvimento. Fala em vários aspectos, né, empoderar a sociedade, aqui tem questões críticas, mas que eu não vou comentar, mas a ciência no gerenciamento da água. Como é que nós podemos falar em paz, apenas orar pela paz, que é muito importante, mas se não desenvolvermos estratégias de ajudar, né, no desenvolvimento da gerenciamento de água, na ciência pelos serviços para os oceanos e os continentes, ciência no manuseio da terra, da biodiversidade. Então, tudo isso são coisas muito importantes. Então, orar e agir, orar e trabalhar. E aí, pensando nessas diversas facetas aqui do desenvolvimento, né, pela terra, pela biodiversidade, pelas águas, em salvar a terra, nesse capítulo aqui, no porvir do livro Universo e Vida, do Espiritual, ele fala o seguinte: os filhos da iniquidade, empedernidos no crime, cristalizados no orgulho e paixão, deixarão, as fronteiras fisiomagnéticas da terra. Em demanda novas experiências, são as pessoas que vão emigrar. Aqui fizeram jus, mas aqui no orbe, aliviado e repleto de escombros, porque é isso que nós estamos caminhando, infelizmente. Escombro na biodiversidade, uma coisa horrorosa que estão fazendo com a nossa terra, que é chocante. Então, nós teremos que reconstruir essa terra no futuro. E aí a ciência espiritual terá um grande papel. Uma nova idade de trabalho e de esperança nascerá, ao sol da regeneração e da graça. A subsistência exigirá esforços titânicos, na agricultura dignificada, no trato exaustivo das águas despoluídas. Mas não haverá penúria nem fome. A ciência alcançará culminâncias jamais sonhadas. Naves esplêndidas farão viagens regulares às esferas superiores. E as excursões de férias serão comuns a mundos de sempre eterna beleza. Muito interessante, eu acho que aqui ele está se referindo às naves do plano espiritual, possivelmente. Não sei se nós chegaremos a esse ponto aqui na fase física, né? Mas vamos lembrar um pouco do seguinte: esse é o futuro. Mas nós temos que homenagear aqueles que lutaram pela paz. E dentro da paz nós temos vários movimentos, né? Nós temos movimentos pela ciência, em muitos aspectos, e eu resolvi trazer um pouquinho da ciência voltado para a saúde, que é a nossa área. Então nós temos que lembrar que Jesus, preparando o Espiritismo Consolador, mas também trazendo consolação para tantos doentes na Europa e no mundo, no século XVIII reencarnaram duas pessoas maravilhosas, trazendo
Entre outros, eu coloquei aqui, mas tinha também muitos outros que trabalharam com a medicina vibracional, com energia, né? Aqui no caso, Franz Mesmer e o Samuel Hahnemann trouxeram as bases do tratamento com fluidos. No caso do Mesmer, trabalhava com fluido universal, e Samuel Hahnemann com homeopatia. Então, foi uma fase muito importante, e não ficou lá atrás, não ficou lá atrás, porque de tempos em tempos os Espíritos insistem em nos trazer, nos mostrar essas coisas. Assim aconteceu com Luc Montagnier. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina na década de 80, descobrindo o vírus do HIV. Depois de mais de 20 anos trabalhando com isso, ele resolve a trabalhar com energia. E resolve descobrir o que tem por trás da água, da memória da água. Então ele faz um trabalho magnífico, eu considero um dos trabalhos mais bonitos da ciência, mais bonitos. Talvez depois de Einstein, esse aqui é um dos trabalhos mais bonitos. Ele publicou esse trabalho. Eu peço permissão para vocês para mostrar rapidamente, não quero complicar nem nada, é só para mostrar a beleza do trabalho. E como Jesus e a espiritualidade sempre estão redobrando, né, as nossas necessidades de entender isso. Então aqui ele fez aquela diluição dos homeopatas, né, ele mostrou aqui, na década de 2000 em diante, que após fazer a diluição de um frasco com DNA, ele começa a captar essas ondas aqui que aparecem aqui embaixo, eletromagnéticas, naquelas diluições que os homeopatas fazem. Começa a aparecer onda eletromagnética ali. Então isso é uma coisa muito interessante, que não tinha sido provado. Depois ele mostra o seguinte, é chamado de teleportação do DNA, isso aqui. Então aqui, vocês seguindo aqui do lado esquerdo, o DNA é colocado num frasquinho, um tubo com água. Esse tubo com água, ele transforma os sinais eletromagnéticos em sinais analógicos, digitais, esse de computador. Ele fez o seguinte, ele passou para 3 computadores em 3 países, na Alemanha, na Itália e lá na própria França. Esses computadores, os pesquisadores desses países transformaram ali, depois daquela placa azul ali, o computador, transformaram esse sinal analógico digital em sinal eletromagnético, com aquela bobina que tem lá, onde tem um tubo de água que não tem DNA, um tubinho de água. E ele recuperou o DNA de uma bactéria que estava lá, ele recuperou lá, através da água. Um estudo maravilhoso que ele prova que a água tem memória. Então, ele volta a rediscutir e provar questões importantes. Foi muito discutido, mas até hoje ninguém levantou nenhuma questão, porque ele soube distribuir para 3 grandes centros de pesquisa, até hoje não está respondido. Não houve nenhuma crítica, ninguém repetiu essa pesquisa, porque ela não interessa às grandes indústrias dos medicamentos, etc. Mas é um grande passo da ciência pela paz. E aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 507, existem também frases e textos que nos trazem assim, a importância da ciência. Por toda parte, a ciência contribuiu para crescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já haja chegado à perfeição? Não, certamente. Mas o que já se deixa fazer prever é que, com perseverança, se logrará conseguir. Se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas sérias e positivas, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Então vamos aqui para o nosso último capítulo agora, que é o que mais nos interessa. Fizemos assim um histórico do papel da ciência no passado, muito aliada a guerras, depois a ciência utilitarista, e agora vamos pensar como será a ciência do futuro, que é o que nos interessa. Chico Xavier, em várias entrevistas e vídeos e conversas, assim, não tem um texto, bom, pelo menos eu não encontrei um texto escrito claramente assim, mas tem várias conversas com amigos, etc. Ele deixa muito claro que a ciência no futuro vai descobrir a alma, vai provar a existência da alma e deverá fazer contatos com seres de outros mundos. E a partir daí nós teremos aquilo que o Kardec fala, né, a massa crítica. Quando você tem uma massa crítica maior do que uma menor, predomina. Isso é natural. Quando nós temos uma população maior que pensa de uma forma e uma minoria, geralmente a maioria tem uma voz maior. Então, assim, possivelmente a ciência se espiritualizará.
E aqui no Brasil e no mundo a gente está vendo isso, na minha humilde opinião, modesta opinião. Não sei se eu estou enxergando demais. Existe muita ciência materialista, mas se você for buscar nos sites especializados de ciência, se multiplicam de forma, assim, tremendamente grande. Eu não estaria errado em afirmar que logo teríamos revistas muito dedicadas, por exemplo, revistas na pesquisa da mediunidade, revistas de ciências sobre mediunidade ou outras. E possivelmente uma será aqui no Brasil. Essa Universidade Juiz de Fora, por exemplo, tem um dos maiores centros de estudos de espiritualidade do mundo. E tem encontros como esse aqui, investigando espírito, cérebro e mente, que envolvem grande número de religiões, de pessoas, conhecimento. Aqui tem espíritas, tem pessoas da igreja evangélica, tem pessoas de várias vertentes do conhecimento religioso, do pensamento, falando sobre espírito, cérebro e mente. Outro movimento importante são as associações médica espírita, dos psicólogos, dos juízes e advogados, etc., jurídica espírita, a ABRAP, que é dos psicólogos, né? Associação Médica Espírita do Brasil, que vem fazendo trabalhos científicos em relação à espiritualidade. Aqui tinha uma também, não sei, desapareceu, tinha uma foto de um livro muito interessante chamado Meditação. Esse livro foi editado pela Associação Médico Espírita. Vocês vejam que interessante, ele saiu em 2021 agora. A Associação Médica Espírita e os espíritos em geral estão querendo resgatar os conhecimentos orientais da meditação, do yoga. Inclusive, nesse livro, eu vi a entrevista dele, li algumas coisas desse livro, ele traz sobre a origem da meditação, traz meditação em criança e vários métodos, mas ele busca principalmente mostrar onde é que os autores espíritas, como Joana de Ângeles, Chico Xavier e outros, trataram desse assunto da meditação. Então, tentando fazer uma ponte entre o espiritismo e a ciência do Oriente, né, o conhecimento oriental, tão importante nas nossas vidas. E aqui, nosso irmão Adão nos traz a pureza da meditação, da cura pelo yoga, os conhecimentos originais, a pureza. Não tenta fazer essa ponte, mas traz a pureza do conhecimento, muito importante. Vocês vejam aqui que esse pequeno gráficozinho aqui mostra, que está ali, mostra o número de artigos científicos sobre meditação e yoga, desde 1904 até 2023. Vocês vejam a quantidade de artigos que são publicados nos últimos 10 anos lá. Então, você tem um gráficozinho lá em cima, que vai aumentando o número de publicações, aí em 2023 extrapola um movimento assim exponencial, mostrando o crescimento. Isso nos traz esperança de que a ciência do futuro será espiritualizada. E aqui nós temos nosso centro, né, de pesquisa em medicina vibracional, yoga e cura, que vocês estão convidados a nos visitar. Nós temos uma reunião mensal, aos sábados, no período vespertino, e teremos ainda no final desse mês, do próximo mês, uma reunião. Também a ciência da espiritualidade entra forte na medicina. Várias sociedades médicas estão criando departamentos de espiritualidade. Olha que interessante. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, tem departamento de eletrocardiograma, departamento de teste de esforço, departamento de ecocardiograma e tem um departamento agora de espiritualidade, criado por pesquisadores que viram, porque afinal o cardiologista, o que cuida do coração, sabe que as dores não são do coração, são da alma. Então precisa rever isso. E uma outra coisa muito interessante que surgiu agora, esse ano passado para esse ano, a ciência descobriu a sintonia. Parece curioso isso, né? Nós já falamos desde Kardec, falava, se você sintonizar com alguém, uma sintonia. Descobriram isso agora, em 2023. Vocês vejam aqui, duas pessoas, né? Azul, aqui um vermelho, do canto esquerdo, é a curvinha vermelha lá do eletroencefalograma aqui no cérebro. Aí duas pessoas lá, que é o azul e verde, estão conversando, as ondas cerebrais sintonizam certinho. Vocês vejam que o traçado ali, ó, verde e azul, elas ficam certinhas, uma em cima da outra. Então, existe essa sintonia cerebral. A ciência descobriu agora, mais de 150 anos depois de Kardec, descobre que a gente já fala no dia a dia, as vibrações, a sintonia, que você tem uma sintonia. Então, esse acoplamento do nosso cérebro, afinal, a medicina quântica,
há mais de 3.000 anos, os textos hindus já falavam, né, que nós estamos todos conectados de alguma forma, né? Não vejam assim a complexidade desse gráfico, o objetivo não é esse. O objetivo aqui é mostrar o seguinte: hoje, a ciência mostra assim, que o estresse, o sofrimento nosso, que nós manifestamos no nosso cérebro, provoca transcrição gênica. Nós produzimos vários genes. Está aqui embaixo, os genes inflamatórios. Nós inflamamos o nosso corpo. E aí, possivelmente, nos próximos anos, logo nós vamos ver o seguinte: já existem evidências para isso. Se você se inflama porque você sofre, por essa sintonia de ondas, você inflama o seu companheiro. Você inflama, surge inflamação. Aquele negócio que uma pessoa veio e me fez mal. Você inflama ela. Acontece uma inflamação. Essa sintonia, se você estiver na sintonia dela, você se inflama. Essa é a ciência que está surgindo. Essa questão da sintonia, olha só, no mecanismo da mediunidade, Chico Xavier já falava claramente isso aqui, através de André Luiz. A leitura de certa página, ou seja, você lê uma página, a consulta este ou aquele livro, determinada conversação. Conversação é o que eles estavam fazendo lá nesse... Aqui, estavam conversando lá. Determinada conversação, ou interesse voltado para este ou aquele assunto, nos colocam em correlação espontânea com as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que com eles se harmonizem, na forma de quadros ou centelhas em série, com que nos aliamos para nosso convívio mental, para nosso convívio mental, e que se entregam a ideações análogas às nossas. Então ele já falava da sintonia aqui. E aqui outra questão, né, do sofrimento, que é a solidão, que a ciência vem descobrindo, a solidão que Emmanuel fala, que é a solidão evolução. Então aqui nesse texto, que eu não vou ler assim, mas ele fala, né, aquela solidão quando você se espiritualiza, quando você tem um crescimento interno, autoconhecimento, que você busca a iluminação, você tem uma solidão maravilhosa, uma solidão interna, uma solidão luz. Da solidão o sofrimento, a solidão da revolta, que as pessoas se isolam por revolta, etc., que é a solidão que ela se exclui da sociedade. Essa gera doenças, aqui está do lado direito, por comprovada, doenças crônicas, doença mental, Alzheimer, depressão, inflamação, morte prematura, várias coisas. E na década de 70, muitos de vocês podem ter lido O Gênio Egoísta. O Gênio Egoísta, o Richard Dawkins, é um livro extremamente famoso, disseminado na sociedade, se disseminou assim como... ele defendia que o gene, ele nos levou à evolução através do egoísmo, que até o altruísmo era uma forma de egoísta. Ele deu o seguinte exemplo: se uma abelha ataca os inimigos, ela morre por uma forma de altruísmo para que os genes da colmeia se preservassem. Então, muitos materialistas, muitos cientistas se apegaram a essa ideia. Trouxe muitos prejuízos. Até hoje ele é arrependido de ter utilizado esse título, que o prejudicou muito. Isso aí ele criou até uma ideia de um darwinismo social, de pessoas que se sobrepõem a outras, que vencem outras, né, que se superam pela competição, ela tem um gene melhor, etc. Agora, na Alemanha, no ano passado, surgiu um livro muito interessante, que não tem nem tradução para nenhum outro idioma, só está em alemão, nem para o inglês, deve surgir nos próximos anos, chama O Gene Empático. É o contrário dele, é a empatia. Aí ele prova que por N, eu vou mostrar 2 estudos aqui, que o gene, nosso gene, se você fizer o bem, você ativa as coisas boas do gene e desinflama seu corpo, desinflama o seu companheiro. Tem várias coisas nesse sentido. Um estudo dele, que ele cita lá, por exemplo, é esse aqui, é sobre a felicidade. Um estudo feito por Stephen Cole. Stephen Cole é um autor que surgiu nos últimos anos, criou uma nova ciência, chamada genômica social. Como que os genes eles se modificam na sociedade, no comportamento das pessoas, na interação entre as pessoas. Então, nesse estudo aqui, ele selecionou pessoas que tinham felicidade chamada hedônica e pessoas que tinham felicidade eudaimônica. Então, felicidade hedônica vem do egoísmo, né? Da pessoa que pensa do hedônico. Então, a pessoa que tem... E elas eram felizes. Pelo questionário que ele fazia, elas eram felizes. Elas se afirmavam felizes. E não tinham depressão nem nada. Eram felizes.
Ele deixa claro no artigo dele isso. Então, só que elas tinham um comportamento mais de consumo, etc. E a felicidade eudaimônica é do autoconhecimento, da coletividade, da união, etc., etc., da felicidade. Pessoas também não tinham depressão, os dois eram felizes. Acontece que quando ele foi analisar o perfil assim, do genes de várias substâncias, ele viu que na felicidade hedônica, eles estavam mais inflamados, eles tinham marcadores de inflamação, estavam bem inflamados, não estavam doentes. Mas se você vai medir lá a substância, eles estão inflamados. E eles tinham menos anticorpos de proteção. E quem tinha felicidade eudaimônica tinha menos inflamação no corpo e tinha mais anticorpos. Eles estavam mais protegidos. Isso aí gerou muita crítica. 2015 gerou muita crítica. Uma das críticas foi que ele não levou... É coisa de cientista. Falou, você não separou isso aqui por raça, por exemplo. Não tinha lá a raça japonesa, outras raças assim, né? Aí ele fez novamente, repetiu o estudo, colocou diferentes povos ali, diferentes pessoas, e confirmou o estudo da mesma forma. Então, quem tinha felicidade hedônica aqui tinha mais inflamação, menos anticorpos, e eudaimônica era o contrário. E olha a conclusão dele, os achados de que os estados de bem-estar hedônico e eudaimônico ativam diferentes programas de genes regulatórios, apesar da aparência similar de bem-estar total e níveis de depressão, os dois se julgavam felizes, os dois grupos, os dois eram felizes. E o nível de depressão era igual dos dois. Implica que o genoma humano, nossos genes, eles podem ser mais sensíveis a alguma variação qualitativa lá dentro de nós, mais interna, de bem-estar. E não aquela nossa experiência consciente, aqui, não, eu sou feliz. Tal. Mas o gene é ativado por alguma coisa lá interna. O que seria essa coisa interna? Senão a nossa alma, né? Nossos conflitos, a nossa consciência. E lembro também, já estou terminando aqui, dizendo que o conceito de saúde, então, aqui, nesse caso, de Ramatiz e de Emmanuel é muito parecido. Eu encontrei isso aqui, fiz uma comparação, achei muito interessante. Para Emmanuel, saúde é a perfeita harmonia da alma. Para Ramatiz, saúde e enfermidade são o produto da harmonização, eles usam até a mesma palavra aqui, ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais. E na grande síntese agora, para concluir, Pietro Baldi vem falar o seguinte, a visão suprema das últimas coisas, da ordem em que caminham todas as criaturas, dar-te-á sozinha um sentido de paz, de verdadeira paz, de paz profunda, de alma saciada, porque percebe a tua mais elevada meta. Então, assim, e no dia 10 de novembro aqui é comemorado no mundo inteiro, Ciência para a Paz. O que nós almejamos, e todos nós almejamos, lutamos, todas as pessoas que fazem ciência honesta e lutam por uma ciência melhor, menos utilitarista, é que a ciência no futuro seja espiritual. Obrigado, meus amigos. Oi? Não.